E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, no campo, uns 4.000 homens. E, tornando o povo ao arraial, disseram os anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do concerto do Senhor e venha no meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que, porventura, não venhais a servir aos hebreus, porque eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido. E fugiram, cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéas, morreram. Vocês entenderam esse texto? Vocês entenderam o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que Deus mandou o povo ir à guerra. Vocês viram que quem mandou foi Deus. Diz assim, logo no começo diz assim: E Samuel, e veio a palavra de Samuel a todo Israel. 2 pontos. Então ele está falando. E Israel saiu ao encontro. Então o povo saiu para pelejar com a ordem de quem? De Samuel. Samuel, a Bíblia diz que nenhuma das palavras caiu da boca dele, que saiu da boca dele, caiu por terra. Homem de Deus, com força. Então, Deus tinha compromisso que saía da boca de Samuel. Mas só que Samuel falou para eles irem guerrear. E foi o que aconteceu. Quantos morreram? 30.000. No mínimo curioso isso. Verdade ou não? Como é que Deus mandou o povo ir guerrear? E de repente acontece uma desgraça dessa? Que coisa terrível. E eu fico pensando, a arca de Deus foi tomada. Vocês viram que quando o povo, os filisteus, viram que a arca estava junto da guerra, eles pasmaram, ficavam com medo, começaram a tremer as pernas, disseram: agora nós vamos morrer, estamos perdidos. Aí eles disseram: olha, vamos morrer, agora é o seguinte, se esforça, faz o que tu puder, porque nem que você morra, mas é melhor do que servir esse povo de Israel. Então se esforça, sejam homens, não tenham medo, não se acovardem. Não foi assim que está dizendo aí? E o pior é que o povo de Israel, com a ordem de Deus, com a arca de Deus, contra um povo que sabia que ia perder, o povo de Israel perdeu. Você está entendendo isso? O que aconteceu? Você viu o que aconteceu? O povo de Israel é envergonhado e a glória de Deus se vai. A arca simboliza a glória de Deus. Eu fico pensando nesse texto e digo assim: meu Deus, o que é que estava errado ali? O que é que estava errado? O que aconteceu de errado? Sabe por que eu fiz essa pergunta para mim e faço essa pergunta para você? Porque eu olho para isso, para vocês aqui, e vejo algo assim fantástico. Eu já fui de muita igreja, em muito lugar. Mas olha, eu nunca vi um lugar com tanto talento junto reunido. Eu acho que se pegar promessas que tem de vocês aqui, tudinho, não precisa mais de promessa para ninguém o resto da vida. E o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que eu vejo na minha frente são pessoas frustradas, tristes, amarguradas, envergonhadas, insatisfeitas. Por quê? Porque Deus é Deus, mas Deus de aliança, Deus de promessa. Lindo, maravilhoso. Eu quero até cantar isso hoje de novo. Mas até que ponto Deus tem cumprido as promessas dele na nossa vida? Nós temos um ditado por aí que diz assim: Deus vai cumprir a promessa que ele fez na sua vida, quer você queira, quer não. Que conversa é essa? Quem disse isso para você?
Vê só, Deus prometeu para Sansão que ele ia ser um juiz dentro de Israel e ia fazer algo tremendo, maravilhoso, fantástico. Os planos que Deus tinha para Sansão era maravilhoso. Deus cumpriu os planos da vida dele de Sansão, que Deus queria na vida de Sansão. Deus cumpriu ou não? Não, porque Sansão não quis. Ele não quis. Mas sabe qual foi o problema de Sansão? Ele não quis admitir o seu problema. Sansão tinha um problema com mulher. Essa era a fraqueza dele. Mas ele não queria admitir, porque ele era Sansão. O cabelo dele era muito longo para ele admitir isso. A força dele era muito para ele poder admitir que ele tinha um problema com isso. Isso é a cara da gente. É verdade ou não é? Quantos de nós temos promessas de Deus empacadas, paradas, enferrujadas, porque não temos coragem de admitir, eu sou o problema. Eu sou o problema. E em vez de aqui ser uns celeiros de profetas, de homens e mulheres de Deus que vão ao mundo, eu vejo hoje a nossa igreja menor do que era 3 anos atrás no Barracão. Verdade ou não? Verdade. O problema é de Deus. Deus está falhando nas promessas deles. Então nessa noite nós vamos passear nisso aqui e você vai ver os motivos por que o povo de Israel perdeu. Sabe por que o povo de Israel perdeu aquela guerra? Por causa da atitude do inimigo. Qual era a atitude do inimigo? Eles disseram aqui, olha o que eles disseram no 11. No 9. Esforçai-vos e sedes homens, ó filisteus, para que porventura não venha a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejais. Quantos de nós temos entregado os pontos para o inimigo por nada? Por nada. A gente faz 1000 planos. Na primeira decepção a gente diz, não vale a pena não. Não vale a pena não. Hoje de tarde eu profetizei algo na vida do Mauro. Eu digo, olha, segura essa promessa que eu estou te profetizando. Deus tem compromisso que sai da minha boca. E eu disse para ele, um dia, se você quiser, você vai segurar um filho nos teus braços e vai entrar na tua casa com a tua esposa e ter uma família. E eu disse a ele, quem tem promessa de Deus não morre. E Deus te promete isso hoje. Eu disse para ele, olha, se ele segurar essa promessa, não tem ninguém que tire ele. Ele não morre, eu morro primeiro que ele. Mas ele não morre não. Eu disse a ele, Deus só deixa você morrer depois que você entrar na tua casa e tiver o teu filho nos teus braços. É promessa de Deus, receba. Agora, quantos de nós estamos dispostos a pagar o preço e sermos homem? Homem que eu digo é homem e mulher, dizer assim, não vou abrir não. Pode vir um trem cheio de pova com doido em cima comendo palito, eu não abro. Não tenho medo. Quantos de nós na primeira ameaça do diabo a gente já recua? Na primeira coisa que o diabo chega e diz assim, não, vou lhe pegar. Você... É assim, não é? Quantos de nós temos medo até de profetizar? Deus fala assim, abre a tua boca e fala. Diz, não, eu tenho medo da retaliação. É verdade ou não é? Que tipo de crente, de profeta, de homem e mulher de Deus é você? Seja homem, porque o inimigo está dizendo assim, vamos pelejar e tenha força. E você está aí, meia boca, né? E esses somos nós. Essa figura do povo de Israel, essa razão porque eles perderam as batalhas, é a mesma razão porque nós perdemos as nossas batalhas. Não tem diferença. Se a gente parar, olhar, analisar, é a mesma coisa. 2. A segunda razão porque eles perderam a guerra. Havia pecado no meio do povo, fruto da omissão de Eli. Eli tinha 2 filhos. Como era o nome deles? Hofni e Finéias. Um nome lindo, maravilhoso. Ele estava com raiva dos filhos, como pôs esse nome dele. Então, Hofni e Finéias. Hofni e Finéias. Hofni e Finéias. Então, tem que fazer assim, Hofni e Finéias. Então, eles estavam se prostituindo na casa de Deus. Na casa de Deus. E Eli, para não ficar com medo deles ir embora, por causa da conveniência, era mais conveniente, Eli já estava velho, não precisava fazer nada. Não, deixa que eles fazem. Quantas vezes nós não chegamos para uma pessoa e não falamos nada, não ajudamos, porque é-nos conveniente deixar essa pessoa assim do jeito que está. Não, eu vou gastar do meu tempo. Eu vou dar, não, que é isso, eu estou na América, é no mínimo $10 a hora. Né? Eu vou dar do meu tempo assim de graça, for free para ninguém, isso é louco. Então, quantas vezes nós nos omitimos e não só se peca fazendo coisas, se peca deixando de fazer as coisas. Quantas vezes nós temos a mocidade, a igreja tem se chateado. Às vezes a mocidade tem se chateado com o Rômulo porque ele tem sido duro. Verdade ou não? É melhor que ele seja duro e fale o que tem que falar